Olá pessoal, vamos prosseguir com o nosso próximo vídeo, que é equações do segundo grau, segunda parte. No final da aula passada nós demonstramos a fórmula quadrática, né? Essa formulinha aqui que resolve qualquer equação do segundo grau. Claro, resolve, você tem que fazer essas contas aqui ainda. Vamos ver rapidamente alguns exemplos de resoluções de equações do segundo grau usando a fórmula quadrática. Essa aqui, por exemplo, é uma equação tranquila, né? Então a gente observa aqui, a primeira coisa que a gente vê é que a gente tem que descobrir quem são os coeficientes. Os coeficientes são chamados de A, B e C. O A é o coeficiente de x2, o B é o coeficiente de x e o C é o termo independente. Então, nesse caso aqui, nós temos o A vale 1, o B vale 8 e o C vale 15. E aí a gente substitui na fórmula. Então, a fórmula é essa aqui. O valor de x, no caso, essa fórmula dá as duas raízes, né? Menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Então essa fórmula nos dá duas raízes, porque aqui tem um mais ou menos, ou seja, eu vou colocar mais, vou ter uma raiz, eu vou colocar menos, vou ter a outra raiz. Nesse exemplo aqui, nós vamos ter menos 8 mais ou menos a raiz de 8 ao quadrado, que é 64, menos 4 vezes 1 vezes 15, que vai dar 60. Tudo isso sobre 2. Então, isso aqui vai dar a raiz quadrada de 4, né, que é 2. Então, isso vai dar menos 8, mais ou menos 2 sobre 2. E aí, quando a gente colocar mais 2, vamos ter uma raiz. Colocando menos 2, vamos ter a outra raiz. Então, fazendo mais, isso aqui vai dar menos 8 mais 2, menos 6 sobre 2. Isso vai dar menos 3. Colocando menos, isso aqui vai dar menos 8 menos 2, isso dá menos 10. Dividindo por 2, isso vai dar menos 5. Então, essas são as duas raízes dessa equação do segundo grau. Menos 3 e menos 5. Aqui mais uma. Então, é mais uma equação onde temos A igual a 1, né? Quase todas, isso é muito comum, né? Mas pode aparecer um coeficiente aqui junto do x2, a gente tem que usar ele na fórmula. No caso, o A vale 1 mesmo, então os valores de x, usando a fórmula, isso aqui vai ficar 11, mais ou menos a raiz de 121, que é o quadrado de 11, menos 4 vezes 1 vezes 18. 4 vezes 18 dá 72. Tudo isso sobre 2. Bom, isso aqui vai dar 121 menos 72, isso dá 49. 11 mais ou menos a raiz de 49 sobre 2. Raiz de 49 é 7. 11 mais ou menos 7 sobre 2. Fazendo mais 7, vamos ficar com 11 mais 7, 18 sobre 2, 9. Então, uma raiz, a gente costuma chamar de x1 e x2, né? Para ficar bonitinho. Então, uma raiz vai dar 11 mais 7 sobre 2, que dá 9. A outra raiz, a raiz menor, vai ser 11 menos 7 sobre 2, que dá 2. Então, está resolvida aqui mais essa, usando a fórmula. A fórmula de resolução da equação do segundo grau, você pode chamar de fórmula de Bhaskara ou fórmula quadrática, ela não é totalmente necessária para resolver qualquer equação. Vão acontecer alguns casos até que a gente vai ter dificuldade de usar a fórmula, porque os números vão ficar muito grandes. Então você vai ter uma dificuldade para elevar o quadrado, para extrair a raiz quadrada. Então, vamos mostrar um outro caminho para resolver equações de segundo grau sem o uso daquela fórmula. Eu vou usar soma e produto. É porque qualquer equação do segundo grau pode ser expressa nessa forma aqui, ó. X ao quadrado menos
a soma vezes x mais o produto é igual a zero. Ou seja, o cara que está acompanhando x, quando a gente tem o coeficiente 1 aqui, o coeficiente de x é a soma das raízes com o sinal trocado. E o termo independente é o produto das raízes. Por que isso aqui? Essa expressão aqui, vamos colocar o produto aqui de x menos p vezes x menos q igual a zero. Então, eu estou fazendo aqui um produto de dois binômios do primeiro grau. X é a minha incógnita e P e Q são números quaisquer. Eu coloquei dessa forma porque P e Q vão ser as raízes dessa equação. Porque se você fizer x igual a P, você vai ter P menos P, que é zero. O que é uma raiz? Não é um valor de x que faz a expressão virar zero? Então, nessa expressão aqui, os valores de x que fazem a expressão virar zero, ou seja, a equação, são P e Q, né? X igual a Q vai zerar isso aqui também. Se você desenvolver essa expressão, isso aqui vai ficar x ao quadrado menos x vezes Q menos x vezes P mais PQ. A gente pode juntar aqui os termos com x. Então, a gente observa que esse coeficiente de x aqui é exatamente a soma das raízes com o sinal trocado, né? Então, vamos chamar isso aqui de menos S, a soma das raízes com o sinal trocado. E esse termo aqui é o produto das raízes. Então, você pode resolver uma equação do segundo grau até de cabeça, olhando para esses coeficientes aqui. Primeiro, você olha se o x está com coeficiente 1. Está. x2, coeficiente é 1, né? Então, nós temos que encontrar dois números de tal forma que o produto seja 15 e a soma deles seja quem? Menos 8, porque esse cara aqui é a soma com sinal trocado, né? Então, se isso aqui é a soma com sinal trocado, então quer dizer que a soma é menos 8. Então, quem são esses números? Bom, quando os números são pequenos, como esse, é até fácil você resolver isso aqui de cabeça. Os dois números que multiplicados dão 15 e somados dão menos 8 são menos 5 e menos 3. Qual é a conta que a gente faz dentro da cabeça da gente para enxergar nisso, né? A gente olha o 15, que é o produto. A gente tenta exprimir o 15 como o produto de dois números. 15 pode ser expresso como 1 vezes 15. É o produto de dois números. Mas também pode ser escrito como 3 vezes 5. Tem alguma outra forma de escrever 15? 5 vezes 3 não vale, porque eu já coloquei aqui 3 vezes 15, né? 3 vezes 5. Então tá certo, o produto desses caras dá 15 e o produto desses caras dá 15. Só que a soma desses dois aqui é 16. E a soma desses dois aqui é 8. Então 16 não serve. E a gente quer exatamente que a soma seja menos 8, né? Então quem que a gente vai colocar aqui? Menos 3 e menos 5. São dois números que multiplicados vão dar 15, o sinal negativo vai cancelar, né? Negativo vezes negativo vai dar positivo. E a soma deles vai ser menos 8. Realmente, a soma desses dois aqui é menos 8. Então, você resolver por soma e produto significa que você tem que olhar para o produto, tem que desmembrar esse produto no produto de dois inteiros e você vê qual opção de desmembramento que vai te dar a soma que você quer. Olha esse aqui, por exemplo. Aqui o produto é 18 e a soma é 11. Porque isso aqui já está negativo. Isso aqui é menos a soma. Então a soma é 11. 18 é quem? 18 pode ser 1 vezes 18, pode ser 2 vezes 9, ou pode ser 6 vezes 3. Tudo isso aí é 18. Tem mais alguma opção? Não, né? Seria repetição aqui. Só que a soma desses dois aqui dá 19, eu não quero. A soma desses dois aqui é 11, que é exatamente o que eu quero. A soma desses dois aqui é 9, que eu não quero. Então, 2 vezes 9 é exatamente o que eu quero, para dar uma soma 11. Então, quem são as raízes? 2 e 11. Então, é assim que você resolve de cabeça.
Claro, nem sempre isso é possível, tá? Dependendo do número que tiver aqui, você pode ficar com raízes irracionais. Então uma coisa importante que a gente tem que lembrar aqui é a questão dos sinais das raízes, né? Esse negócio de soma e produto, tudo bem. Aqui, por exemplo, é fácil. Se eu só perguntasse quais são os números que multiplicados dão 15 e que somados dão 8, fácil, seriam 3 e 5. Só que aqui, numa equação de segundo grau, a forma é x2 menos soma x mais produto igual a 0. Nesse caso, o produto é 15, mas a soma não seria 8, seria menos 8. Então, você faz o seguinte, primeiro você acha os números sem se preocupar com o sinal. São 3 e 5. 3 e 5. Aí você vai ver o sinal. Olha aqui. O produto deles é positivo, quer dizer que eles têm o mesmo sinal, né? Ou são os dois positivos ou são os dois negativos. E olha aqui, e a soma deles tem o sinal contrário disso aqui. Isso aqui é menos a soma. Então o sinal deles vai ser o contrário desse valor aqui de B. Então se aqui é positivo, os sinais deles vão ser negativos. Então, resumindo, produto é positivo, então as raízes têm o mesmo sinal. E qual é esse sinal? É o sinal contrário ao sinal de B. Então é menos 3 e menos 5. Aqui, nesse caso, o C é positivo, quer dizer que eles têm o mesmo sinal. Beleza, primeiro vamos ver quem são. Produto 15 soma 8, então são 3 e 5. Eles têm o mesmo sinal. E qual é esse sinal? É o sinal contrário ao de B. O contrário disso aqui é positivo. Então, as raízes são 3 e 5. Agora, quando esse termo C é negativo, quer dizer que as raízes têm sinais contrários. Você vai ter uma raiz positiva e uma raiz negativa, né? Claro, para o produto dar negativo, quer dizer que uma é positiva e outra é negativa. Então, isso que você tem aqui, na verdade, é a soma algébrica dessas raízes. E essa soma algébrica, quando você tem números de sinais contrários, a soma algébrica se calcula como? Através da diferença. Então, se você olhar apenas o número 2, sem olhar o sinal, isso aqui é a diferença das raízes. Claro, quando você leva em conta os sinais, a gente vai dizer que é a soma algébrica. Então, olha aqui. Produto 15, diferença é 2. Eu estou falando diferença porque esse cara é negativo. Produto 15 e diferença é 2. Quem são esses números? É o 3 e o 5 também. Eu fiz aqui para todos serem 3 e 5. Só que aqui, nesse caso, um vai ser positivo e outro vai ser negativo, né? E como é que você faz para saber quem vai ser o positivo e quem vai ser o negativo? Você vai pegar esse sinal aqui e você dá esse sinal para o menor deles. No caso é o 3 que vai ganhar esse sinal. E o 5 obviamente vai ser negativo. Por quê? Isso vai fazer com que a soma dessas raízes seja menos 2. E isso aqui é a soma com sinal trocado. Então tá certo, quer dizer que o menor vai ter o sinal do meio. Aqui é a mesma coisa. O produto é negativo, quer dizer que as raízes têm sinais contrários. Isso aqui é a diferença delas, em módulo. Então são 3 e 5 também. Agora, quem é que vai ser o positivo e quem vai ser o negativo? Você pega o sinal desse cara, do termo em X, e vai dar esse sinal para a menor raiz em módulo. Então você vai ser o negativo e você vai ser o positivo. Fica certinho, né? O produto é menos 15 e a soma, quanto é a soma disso com isso? Mais 2. Só que isso aqui é menos S. Isso aqui é a soma com sinal trocado. Então você pode resolver por soma e produto, só que você vai ter que levar em consideração os sinais. Primeiro você olha se as raízes têm o mesmo sinal. Quando tem mais aqui, é que as raízes têm o mesmo sinal. E isso aqui vai ser a soma algébrica, o módulo da soma. E as raízes vão ter o sinal contrário a esse termo B. Quando C é negativo, as raízes têm sinais contrários, e isso aqui em módulo é a diferença dessas raízes. Então, seria 3 e 5, porque a diferença é 2, né? E aí você pega
sinal daqui dá para a menor raiz. A maior raiz vai ficar com o sinal trocado. Agora, soma e produto é muito legal para resolver a equação do segundo grau, só que isso nem sempre resolve. Olha essa aqui. Ó, começa olhando para esse sinal, é positivo, então as raízes têm o mesmo sinal, legal. Então agora tem que descobrir quem são os números. Quem são os números que multiplicados dão 2 e somados dão 5? Cara, multiplicados são 2, só tem duas opções com inteiros. 1 vezes 2 e 2 vezes 1. Então é um caso só. E no caso a soma dá 3. Não tem como essa soma dar 5. Então, e aí? O que eu faço? Por que aconteceu? Qual o problema aqui? É porque as raízes dessa equação do segundo grau não são números inteiros. Esse negócio de soma e produto, achar os números, só dá certo quando as raízes são inteiras. Tem casos em que as raízes não são inteiras, são irracionais. Então, sinto muito, nesse caso você tem que usar a fórmula quadrática. Ou seja, o x vai ser menos b, mais ou menos, raiz de b2, que é 25, menos 4 vezes 1 vezes 2, que vai dar 8, sobre 2a. Então isso aqui vai dar menos 5, mais ou menos, 25 menos 8, isso aqui vai dar 17. Menos 5, mais ou menos, raiz de 17 sobre 2. Pronto. Isso aqui são as duas raízes. 5 mais raiz de 17 sobre 2 e 5 menos raiz de 17 sobre 2. Ou seja, são números irracionais. Então, não dá para sair usando soma e produto, tá? Então, soma e produto é legal, mas nem sempre dá para você resolver. Por outro lado, usar a fórmula quadrática também nem sempre resolve. Por isso que você tem que saber as duas formas, né? Às vezes você faz de um jeito, às vezes você faz do outro jeito. Aqui, por exemplo, digamos que a gente tente resolver isso aqui usando a fórmula quadrática. Então, usando a fórmula quadrática, o x vai ser menos b, 2017, mais ou menos, raiz quadrada de 2017 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2016, que vai dar 8.064. Olha só que maravilha, tudo isso sobre 2. Olha, você vai fazer 2017 ao quadrado, isso aqui vai dar 4 milhões e uns quebradinhos, você ainda vai ter que subtrair isso, vai ficar com um resultado próximo de 4 milhões, aí você vai ter que ainda tirar a raiz quadrada disso. Muito trabalho. Você vai ficar horas tentando fazer isso aqui no braço. Claro que com a calculadora é moleza, né? Então, não foi uma boa ideia usar a fórmula quadrática para resolver essa equação do segundo grau. Tem uma coisa faltando aqui, desculpe, faltou o x aqui, tá? O termo em x é esse aqui, o menos 2017x, faltou ali. Então, quando os números são muito grandes, fica ruim usar a fórmula quadrática, porque vai dar muita conta. Agora, já usando soma e produto, ficaria bem mais fácil, olha só. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que x2 menos sx mais p, né? O produto é 2016 e a soma é 2017. Isso aqui é muito fácil ver, tirar da cartola esse resultadozinho aqui interessante, 1 e 2016. 1 e 2016 são dois números que multiplicados dão 2016 e somados dão 2017. Legal. E as raízes têm o mesmo sinal, porque aqui é positivo, e o sinal é o sinal contrário ao do termo de primeiro grau. O sinal vai ser então positivo. Então essas raízes são 1 e 2016. Então, com soma e produto, quer dizer, a gente resolve de cabeça, na verdade, né? Sem fazer essa contaria toda aqui. Então você tem que conhecer os dois processos. Ou faz de cabeça por soma e produto, mas também tem que saber a fórmula, que tem casos que você só consegue resolver pela fórmula. Vamos
Vamos ver agora mais um detalhe importantíssimo sobre as equações do segundo grau, que é o chamado discriminante. Discriminante usa-se para ele essa letra grega aqui, delta, né? Corresponde ao nosso D, o delta. O delta é o valor dessa expressão aqui e ele aparece no meio da fórmula quadrática, né? X é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta, que é isso aqui, né? B2 menos 4AC sobre 2A. Então, isso aqui é importante. Isso aqui vai me dizer se vai ter solução ou não, ou se vai ter uma solução ou duas soluções. Vamos pegar uma equação aqui. x2 mais 2x mais 10 é igual a 0. Vamos tentar resolver essa equação aqui usando a fórmula. Então, usando a fórmula, isso aqui vai ser menos b mais ou menos raiz de B2 menos 4 vezes 10, 40 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de menos 36 sobre 2. Olha aqui, você pode fazer raiz quadrada de número negativo? Não. Então, essa equação, ela não tem solução em R. Ou seja, não tem solução real. Isso aqui seria um número imaginário. Então, dentro do conjunto dos reais, essa equação não tem solução. Então, isso aqui é um detalhe importantíssimo. Quando delta é negativo, a gente não tem solução. Ou seja, a gente tem raízes imaginárias. Pode escrever desse jeito. As raízes são números complexos ou imaginários. Raízes imaginárias. Você pode também chamar de raízes complexas. Ou falar que não tem raízes em R. E finalmente a gente pode também escrever desse jeito aqui, ó. Conjunto solução é o vazio. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente tem delta igual a 0. Se isso aqui fosse positivo, nós teremos menos b mais alguma coisa e menos b menos alguma coisa. Seriam duas raízes, mas se o delta valer 0, esse termo aqui vai dar 0. Então isso aqui ia ficar o quê? Menos b sobre 2a. Uma raiz apenas, né? Você pode dizer que é uma raiz apenas ou pode dizer que é uma raiz dupla. Então, a gente tem uma raiz dupla que é real. Também você pode falar que são raízes reais, porém iguais. É correto falar assim também. Raízes reais e iguais. Sabe quando é que aparece uma equação desse jeito? É quando você tem, vou colocar aqui um exemplo de equação de segundo grau que dá isso. X menos 5 ao quadrado igual a 0. Essa equação aqui, ela tem duas raízes iguais, reais iguais, que é o 5 e 5. O 5 é o único número que faz essa expressão aqui valer 0. Mas como você tem que dizer que tem duas raízes, então são duas raízes repetidas, duas raízes reais e iguais. Então, uma expressão que é gerada a partir de um quadrado, de um binômio, sempre vai dar um delta igual a 0 quando você desenvolver, tá? A gente tem aqui uma outra situação quando o delta é positivo. Quando o delta é positivo, isso aqui vai ser um número positivo, aí você vai ou somar ou diminuir. Então você vai ter dois resultados. Então você tem duas raízes reais e diferentes. Então esse é um detalhe importante. Isso aqui se chama discutir a equação do segundo grau.
Você vai olhar para o valor de delta, vai calcular, e aí você vai dizer como é que são as raízes, dependendo do valor de delta, se o delta for negativo, ou zero, ou positivo. Isso aqui você pode fazer sem resolver a equação. Não é necessário resolver, é só calcular o delta que você já tem essa informação aqui. Isso aqui é um assunto importantíssimo que Colégio Naval gosta muito, EPICAR também. Quase todo concurso que envolve equação do segundo grau envolve isso aqui, ó, relações entre coeficientes e raízes. O problema pede para você achar a soma das raízes, ou produto das raízes, ou então uma outra expressão envolvendo as raízes, porém sem calcular as raízes. Muitas vezes eles colocam até raízes esquisitas que não dá para você calcular, mas tem como você descobrir a soma, o produto ou alguma coisa que ele peça. Se a gente lembrar que as raízes são menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a, essas são as duas raízes, né? E a gente já sabe que o delta é b2 menos 4ac. Então essas aqui são as raízes. Vamos calcular quanto é que dá a soma desses dois valores. Se você somar essas duas raízes, menos b mais raiz de delta sobre 2a, somar com menos b menos raiz de delta sobre 2a, você pode somar tudo porque aqui o denominador é o mesmo. Você pode repetir aqui. E quando você somar isso vai dar, o raiz de delta vai cortar. Você vai ficar menos b, ou seja, menos 2b sobre 2a. Simplificando por 2, isso dá menos b sobre a. Então, a soma das raízes, para você descobrir, é só você pegar o coeficiente de x, dividir pelo coeficiente de x2 e trocar o sinal. Por exemplo, se eu tiver essa equação aqui, 2x2 menos 5x mais 3 igual a 0. Não vai resolver isso aqui não, que vai dar, pode até ser que dê uma conta estranha, né? Mas você não precisa achar as raízes para achar a soma. A soma, se você quer calcular, é só usar essa fórmula aqui, ó. Pega o b, troca o sinal e divide pelo a. Então, a soma das raízes dessa equação vai ser mais 5 sobre 2. Então, você calcula direto sem resolver essa equação, tá? Então, é uma formulinha bastante simples de você lembrar. E, aliás, a gente já usou isso, né? Lembra que a gente pode exprimir a equação desse jeito aqui? x2 menos sx mais p igual a 0. É porque quando o a vale 1, o coeficiente x2 vale 1, né? Isso aqui vai dar s, né? Faz menos b sobre a aqui, vai ficar menos s sobre 1, que é a. Então vai dar S. Então realmente isso aqui é a soma das raízes. Então essa fórmula é compatível com essa. Só isso aqui você usa quando você tem o coeficiente de x2 igual a 1. Mas o caso geral, quando é um coeficiente qualquer, a soma das raízes é calculada desse jeito aqui. Menos b sobre a. E o produto? Se você pegar esses dois valores aqui e multiplicar, menos b mais raiz de delta sobre 2a, multiplica pela outra raiz, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Olha só, multiplicando isso aqui é uma diferença, vai dar diferença de quadrados, né? Produto de uma soma pela diferença. Então isso aqui vai dar, no numerador, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do segundo vai dar delta, né? Você pega a raiz de delta e eleva ao quadrado, vai ficar delta. Sobre o denominador vai ficar 2a vezes 2a, que é 4a2. Agora vamos colocar aqui o valor de delta, que é b2 menos 4ac. Então isso aqui vai ficar b2 menos 4ac sobre 4a2. Então o b2 vai cortar, b2 menos b2, e esse 4ac negativo vai ficar positivo aqui, né? O sinal. Então isso vai dar 4ac sobre 4a2, divido por 4, divido por a, isso vai dar c sobre a.
Então tá aqui, ó, C sobre A é o produto das raízes. Aqui nessa equação também acontece isso, né? P sobre 1 é justamente o produto das raízes. Vamos aqui fazer um exemplo. Vamos calcular a soma dos quadrados das raízes. Soma dos quadrados, tem fórmula para isso? Soma dos quadrados das raízes de uma equação aqui, 3x2 mais 2x mais 1. Olha, chutei isso aqui agora, tá? Olha, tem fórmula para a soma dos quadrados das raízes? Não tem fórmula, você tem que ver na hora. As únicas fórmulas que você tem é a fórmula para a soma e para o produto. E se eu quiser calcular isso aqui? Vamos chamar as raízes de x1 e x2? Eu quero calcular isso aqui. As duas raízes são x1 e x2, né? Então, como é que é isso aqui? Você pode fazer essa expressão aparecer desse jeito aqui, ó. Pega a soma delas, que é x1 mais x2, eleva ao quadrado e subtrai 2 vezes o produto. Não vai dar isso? Então você sabe x1 mais x2 e você sabe x1, x2. Realmente, se você desenvolver isso aqui, vai dar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais 2 vezes x1, x2. Como você colocou aqui, menos 2 vezes x1, x2, isso aqui vai dar justamente o que você quer, que é a soma dos quadrados das raízes. Então, a soma dos quadrados é igual ao quadrado da soma menos o dobro do produto. Então, isso aqui vai ficar, quem é a soma das raízes aqui? É menos 2/3. Você vai levar ao quadrado e vai subtrair o dobro do produto, que é 1/3. Faz essa continha aqui e você vai encontrar o que o problema pede. Isso aqui vai dar 4/9 menos 2/3. 2/3 é a mesma coisa que 6/9, né? Então isso aqui vai dar 4/9 menos 2/3. Dá menos 2/9. Esse é o resultado. Agora eu vou fazer uma pergunta. Olha só, se eu calculei a soma dos quadrados e encontrei um número negativo, como é que pode isso? Porque quadrado é positivo, né? O quadrado é sempre um número positivo, se for um número real, né? E se as raízes não forem reais? Por isso que deu negativo aqui. Olha aqui. Quanto é que dá o delta nessa equação do segundo grau? É B2, 4, menos 4 vezes 3 vezes 1. O delta dá menos 8, são raízes imaginárias. Raízes complexas, porque se você eleva um número complexo ao quadrado, vai dar um negócio negativo. Por isso que deu um resultado negativo aqui, tá? Não se espante com isso. Mas se você pegar uma equação bonitinha, que tem raízes reais, é claro que vai dar um resultado positivo aqui. Vamos fazer um outro probleminha aqui. Eu quero achar a soma dos inversos. Soma dos inversos. Soma dos inversos das raízes dessa mesma equação aqui, tá? Aí você vai tentar pegar o que você quer e exprimir em função de soma e produto. Olha aqui, você tem que calcular quanto é que é 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Quanto é que dá isso aqui? Ó, vamos tirar aqui o MMC. Aqui vai por x2, aqui vai por x1. Então isso aqui vai dar x2 mais x1 sobre x1, x2. Ou seja, isso aqui é a soma das raízes dividido pelo produto. Moleza. Quanto é que é a soma dessas raízes aqui? Menos 2/3, que é menos B sobre A. Vou dividir isso por C sobre A, que é 1/3. Quanto vai dar isso? Menos 2. Então, são até raízes complexas aqui, que eu não sei calcular, não sei mexer com número complexo, mas eu sei achar a soma dos inversos delas.
Quer ver uma outra coisa que o Colégio Naval já pediu isso? Expressões envolvendo média aritmética, média geométrica e média harmônica das raízes. Então é só você lembrar que a média aritmética é soma e divide por 2. A soma você sabe, a soma das raízes é menos b sobre a. A média geométrica, como é que é? Raiz de x1, x2. x1, x2 é o produto das raízes, que é c sobre a. Então você sabe achar a média geométrica também. E a média harmônica? Já vi uma questão que pedia alguma coisa relacionada com média harmônica das raízes. É só você lembrar que a média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. Então você vai pegar os inversos, vai tirar a média aritmética e achar o inverso disso. Então isso aqui vai dar 2 sobre 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, que isso aqui no fim das contas vai dar 2 vezes x1, x2 sobre x1 mais x2. Então tudo recai em soma e produto das raízes. Então com essas duas quantidades você pode calcular várias outras expressões. Já caiu também questão no Colégio Naval que pedia soma dos cubos das raízes. Soma dos cubos? Tranquilo. Como é que você acha a soma dos cubos? Ó, a soma dos cubos é só você pegar e lembrar desse resultado aqui, ó. A mais b ao cubo é igual a 3 mais P3 mais 3AB que multiplica A mais B, não é isso? É, porque isso aqui vai dar A3 mais 3A2B mais 3AB2 mais B3, dá isso aqui. Isso aqui é o que você quer calcular. O problema pede. Agora, aqui você tem a soma das raízes, você conhece, elevado ao cubo. Isso aqui é 3 vezes o produto vezes a soma das raízes. Então, sabendo soma e produto das raízes da equação do segundo grau, você pode calcular praticamente qualquer expressão. Tem que ser expressões do tipo simétrico, né? Se você tiver, quanto é que vale uma raiz ao quadrado mais outra raiz ao cubo? Danou-se. Tem que ser expressões simétricas, que você troca x por y e ela fica igual. Então esse tipo de expressão que tem essa simetria, você pode resolver baseado apenas em soma e produto. As equações do segundo grau são muito fáceis quando os números são pequenos. Agora, quando você tem números grandes, sempre vai ficar difícil. Não importa se você está usando soma e produto ou se você está usando a fórmula quadrática. Imagina fazer 144 ao quadrado. Mas aí tem alguns atalhos, algumas simplificações que você pode tomar para resolver essas equações. Olha só. Vamos tentar resolver essa equação aqui usando soma e produto, tá? As duas são positivas, o produto é 5.040 e a soma dá 144. Quais são os dois números que somados dão 144 e multiplicados dão 5.040? Eu vou usar o seguinte macete aqui. Digamos que você tem uma raiz A e uma raiz B. A soma dá A mais B, né? A soma é A mais B, que vale S. E o produto é AB, isso é o P. Se você pegar essas raízes aqui e dobrar, se as raízes passarem a ser 2A e 2B. Claro que a equação seria outra, né? Quanto dá a soma desses dois valores? A soma desses dois valores é 2A mais 2B, que é 2S. E o produto? O produto é 4A vezes 4B, que é 4AB, ou seja, 4P. Então, olha só que interessante. Quando você dobra as raízes, a soma delas também dobra. E o produto fica 4 vezes maior.
E se você tivesse as raízes 3A e 3B? Se S vale A mais B e se P vale A vezes B, certo? Se você tomasse o triplo dessas raízes, o que ia acontecer com a soma? 3A mais 3B. A soma seria 3S. E o produto seria 9A vezes 9B, que é 9S. Ou, desculpe, 3P e 9P, isso. Então, quando você dobra as raízes, a soma dobra. Quando você triplica as raízes, a soma triplica. E o produto acontece isso ao quadrado. Então, olha só. E se você for dividindo, fazendo o contrário? Vamos tomar uma equação auxiliar que não seja a que a gente quer, mas uma outra que tenha as raízes 2 vezes menores. Se reduziu a metade as 2 raízes, tá? Então, eu vou botar aqui. Dividir por 2. Se eu pegar as raízes dessa equação e dividir por 2, eu vou ficar com uma outra equação, cuja soma não vai mais ser 144, vai ser 72. Eu dividi ao meio as raízes. Então é uma outra equação auxiliar, não é a que a gente quer. E o que iria acontecer com o produto se você fizesse isso? Se você pegasse as raízes dessa equação e dividisse por 2, o produto ia ficar 4 vezes menor. Quanto é que é 5.040 dividido por 4? 5.040, não vai reclamar, que é uma continha fácil de fazer, né? 5.040 dividido por 4, isso dá 5 por 4 dá 1, resto 1, 10 por 4 dá 2, resto 2, 24 por 4, 6, 1.260. Certo? Eu sei que essa equação tem as raízes iguais a metade das raízes da que você quer. Então faz o seguinte, resolve essa aqui que é mais fácil. Quem são os dois números que somados dão 72 e multiplicados dão 1260? De novo isso? Bom, você pode repetir o processo, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Aqui dá para dividir por 2 e aqui dá para dividir por 4. É assim que você faz, né? Você tem que dividir a soma por alguém e dividir o produto pelo quadrado desse alguém, que nem eu fiz aqui. Mas ao invés de dividir por isso aqui, por 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir por 3 aqui. Eu vou dividir esse por 3 e esse aqui eu vou dividir por 9. Então, se eu tiver uma terceira equação cujas raízes sejam a terça parte das raízes dessa, o que ia acontecer com a soma? A soma seria 3 vezes menor, que daria 72 dividido por 3, que é 24. E o produto seria 9 vezes menor. 1.260 por 9 é múltiplo de 9, né? 6 mais 2 mais 1 dá 9. Então isso aqui é múltiplo de 9. Você pode dividir direto para não dar muito trabalho. 12 por 9 dá 1. Resto 3. 36 por 9, 4. E aqui 0, então resto 0. Então dá 140. Essa equação, então, ela tem as raízes dessa daqui divididas por 3. Tá, então quem são os dois números que multiplicados dão 24? Quer dizer, que somados dão 24 e que multiplicados dão 140. Ficou fácil de ver agora. 10 e 14. São 10 e 14, né? Realmente. 10 mais 14 dá 24. E 10 vezes 14 dá 140. Então, as raízes dessa equação aqui são 10 e 24. Para eu achar a da anterior, eu vou multiplicar por 3. 30 e 72. 30 e 72 serão as raízes dessa equação. São os números... Fiz isso aqui certo? Olha o erro aqui, ó. As raízes são 10 e 24. Então, não é 10 e 24, é 10 e 14. Isso. 10 e 14. A soma dá 24 e o produto dá 140, tá certo? Então, 10 e 14. São esses os dois números. Para achar as raízes dessa equação aqui, você vai multiplicar por 3. Então, isso aqui vai ser 30 e
3 vezes 14, que dá 42. Pronto. E para achar as soluções dessas, são as raízes dessa aqui, que é 30 e 42, e aí você vai multiplicar por 2, ou seja, 60 e 84. Ah, então os números que somados dão 144 e multiplicados dão 5.040 são esses aqui, 60 e 84, tá? Então, quando você está investigando soma e produto, você pode sempre encontrar uma outra equação mais simples para depois ir voltando. Você vai ficar com números menores. Desde que você divida o termo em x por um valor e consiga dividir o c pelo quadrado desse valor. Só que tem que saber fatorar os números ou saber enxergar a fatoração de cabeça para não perder muito tempo fazendo isso, tá bom? Então isso aqui é um atalho, é uma simplificação que a gente pode fazer para a gente chegar mais rápido ao resultado sem fazer muita conta. Garanto a vocês que essa quantidade de contas que a gente fez aqui é muito menor do que se você tivesse resolvido aqui calcular o delta. Isso soma em produto é impossível você fazer, né? O ser humano não consegue fazer isso assim de cabeça, só se for um gênio matemático. Vamos ver mais uns atalhos aqui, ou seja, caminhos para você resolver uma equação de um jeito fácil. Olha só, se eu te desse essa equação aqui, você ia resolver rapidinho de cabeça. Aqui é positivo, aqui negativo, legal, as duas são positivas. Quem são os números que multiplicados dão 84 e somados dão 19? 7 e 12, não é isso? A soma dá 19 e o produto 7 vezes 12 dá 84, isso mesmo, 7 e 12, essa aqui moleza, não teve que usar atalho nenhum, resolvi de cabeça rapidinho usando soma e produto. Agora, e se fosse assim? Vamos fazer do mesmo jeito, a soma dá 19 sobre 84 e o produto é 1 sobre 84, danou-se. Mas olha isso aqui, essa equação aqui é muito parecida com essa. Olha aqui, o 19, tá vendo? Esse cara aqui que está junto do x2, eu queria que fosse 1, mas ele não é 1, né? Ele não é 1, mas esse aqui é 1. Será que esse 1 não ajuda, não? Essa equação aqui, ela é uma equação inversa dessa equação aqui. Qual é a característica dessa equação inversa? Ela tem o mesmo b e o a e o c estão trocados. Quando isso acontece, as raízes dessa equação são os inversos das raízes dessa outra equação aqui. Então as raízes são 1/7 e 1 sobre 12. Sabe por quê? Essa equação aqui é x2 mais bx mais c igual a 0, né? Que são as raízes dessa equação? Menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4c sobre 2. Ela tem o a igual a 1, então as raízes dessa equação são essa aqui. Agora, essa outra equação a gente pode escrever desse jeito. Ela é cx2 mais bx mais 1 igual a 0. Quer dizer, essa equação, ela usa os mesmos coeficientes dessa outra, só que o a e o c foram trocados de posição. Quem são as raízes dessa equação aqui, usando a fórmula quadrática? Menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4c sobre 2c. E aí vai acontecer o seguinte, muito interessante. Uma raiz dessa vai ser o inverso de uma raiz dessa. Na verdade, a raiz que tem mais nessa daqui vai ser a inversa da raiz que tiver menos que está aqui. Quando dois números, um são o inverso do outro, quer dizer que o produto deles é 1. Então, para mostrar que realmente esses valores são inversos desses valores, eu vou pegar um valor daqui e vou multiplicar por um valor daqui e vou mostrar que o produto dá 1. Olha só. Eu vou pegar a raiz com mais ali, menos b mais raiz de delta. O delta é o mesmo, né? Nos dois casos. Sobre 2. E vou multiplicar pela raiz que tem um menos aqui. Menos b menos raiz de delta sobre 2c.
Quanto é que vai dar isso aqui? B2 menos delta sobre 4C. Agora, se você fizer as continhas, o delta é B2 menos 4C. Então, se você fizer aqui o menos delta, vai dar menos B2 mais 4C. Sobre 2C, o B2 vai cortar. Peraí, que fiz uma coisa errada aqui. 2 e 2C dá 4C. Então, é 4C aqui. Fiz certo, mas botei errado. É 4C aqui. Então, 4C vezes 4C dá 1. Então, já que um número daqui multiplicado por um número daqui, o produto deu 1, quer dizer que um é o inverso do outro. É como se fosse 7 e 1 sétimo, né? 12 e 1 dozeavos. Ah, legal. Então, quando você tem uma equação formada desse jeito, você trocou de posição, as raízes daqui são as inversas dessa aqui. Então, como é que você resolve isso? Você olha aqui, você ficou incomodado com esse 84 junto do x2, mas você viu esse 1 aqui. Ah, então é a equação que dá para fazer isso. Aí você imagina essa equação auxiliar, né? Trocou esses dois de posição. Essa você resolve de cabeça. E aí você pega os inversos dessas raízes e vai encontrar as raízes daqui. Legal isso, né? Agora, eu acho mais legal ainda essa outra aqui, ó, que não é do tipo inverso. Não é do tipo inverso. 14x2 menos 19x mais 6 igual a 0, tá? É uma equação com ax2 mais bx mais c é igual a 0. As equações de segundo grau que são mais fáceis de resolver de cabeça são aquelas que têm o a igual a 1. Quando c é igual a 1 também ajuda. Você pode ter o a diferente de 1, mas tem um c igual a 1, você pode usar esse macetinho aqui. Agora, quando os dois não são 1, aí fica mais chatinho. Mas aí você pode usar o seguinte artifício que eu vou mostrar. (14x2 menos 19x mais 6 é igual a 0). Você vai fazer o seguinte. Você vai escrever uma equação auxiliar que não tem mais esse número aqui. Fica só o x2. O coeficiente de x você repete. E o coeficiente c, o termo independente, você vai trocar por c vezes a. Então, 6 vezes 14, 84. Você formou uma equação auxiliar baseada na tua equação original, tá? A única coisa, você trocou esse cara aqui por 1 e você trocou esse cara aqui por esse vezes esse. Tá. O que essa equação tem a ver com essa? Muita coisa. Você vai pegar essa aqui e vai resolver. Pode resolver de cabeça, porque esse é o objetivo, né? Você fazer o a igual a 1 é para facilitar a resolução por soma e produto. Produto é 84 e soma é 19. A gente já viu que são 7 e 12. Né? A gente viu isso ainda agora. Estamos usando a mesma equação. Agora você vai pegar essas raízes que você encontrou e você vai dividir novamente por esse número que estava aqui. Vai dividir e aí você vai ficar com 7 sobre 14, que é 1 meio. E aqui vai ficar 12 sobre 14, que é 6 sétimos. Então, as soluções dessa equação que você queria são esses valores aqui. São as soluções dessa, dividindo de volta por esse número. Por que isso aqui funciona? Muito simples. Olha só. Você tinha, na verdade, uma equação desse tipo aqui. ax2 mais bx mais c é igual a 0. Quem são as raízes dessa equação? Menos b mais ou menos a raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Agora, a equação auxiliar que você formou, ela é diferente. Ela tem 1 no lugar de a e tem ac no lugar de c, né? Você trocou o c pelo produto do a pelo c. Então, a tua equação auxiliar vai ser isso aqui, ó. x2 mais bx mais ac igual a 0. Se você fosse achar as raízes dessa equação usando a fórmula quadrática, como é que elas seriam? Menos b mais ou menos raiz, o b é o mesmo, né?
B2 menos 4AC. Só que o 4AC aqui é 4 vezes 1 vezes AC. Vai dar a mesma coisa. 4AC. Sobre... Só que agora não é 2A. Vai ficar 2 vezes 1. Então, se você olhar para essas raízes e essas raízes, me diga o seguinte: o que você tem que fazer nessas raízes para chegar nesse valor? Pega esse valor aqui e coloca o A que está faltando. Colocar o A que está faltando é a mesma coisa que dividir por A. Então isso aqui é um macetinho muito interessante para você resolver de cabeça equações de segundo grau que tem o A diferente de 1, tá? Você forma uma equação auxiliar, onde você tem o A igual a 1 e o C dela é o produto do A pelo C. Resolve e aí pega o resultado e divide de volta pelo A. Mais rápido ainda, você olha para cá e você fala: soma é 19, produto é 84. Ah, eu achei, são 7 e 12. Agora você pega e divide de volta pelo número que estava ali. Então você resolve rapidinho, de cabeça, sem fazer conta, sem ter que usar essa fórmula. Tá bom? Pessoal, eu acabei de falar tá bom. Tome muito cuidado com essa expressão tá bom, ou então ok. O ok ou tá bom pode ter dois significados. Pode significar você entendeu o que eu acabei de explicar? Ou então pode significar você está acreditando nisso que eu estou te falando? Então isso é muito comum quando o pessoal dá alguma fórmula. Taca lá uma fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. Pá, ok? Aí você, sim senhor, você engole aquilo. Ou seja, você apenas acreditou, vai ficar memorizando, decorando aquilo. Vai chegar uma hora que você vai esquecer tudo aquilo. Então você tem que entender como é que se chegou nos resultados. Não é só lá colocar um ok, que palavra mágica, para você aprender a fórmula. Não vou falar tá bom não. Vamos agora resolver umas questões. Eu tenho aqui 3 questões para resolver. E aí a gente finaliza essa aula. Olha só essa questão. A respeito da afirmação de que x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 são soluções dessa equação, pode-se assegurar que ela é... Ela quem? Ela é verdadeira. Ah, essa afirmação que você está fazendo. Ah, tá, essa afirmação aqui é verdadeira ou o que que é? É uma equação aqui igual a 0, né? Deve ser uma equação de segundo grau. Olha aqui, tem x de menos 1 vezes x menos 2. Isso aqui é do segundo grau. Aqui também tem coisa do segundo grau, isso tudo indica que isso aqui é uma equação de segundo grau mesmo. Só que ela tem que arrumar isso aqui, né? Pode-se assegurar que ela é verdadeira, falsa por x igual a 1. Olha só. Se você testar isso tudo aqui, você vai dizer o que é verdadeiro, o que está certo e o que está errado, né? Ela é verdadeira? Não sei. Às vezes eu teria que desenvolver isso aqui primeiro. Vamos testar. Olha essa aqui, é falsa porque trata-se de uma equação de segundo grau, logo não possui 3 soluções distintas. Uma equação de segundo grau pode ter 3 soluções? Não, uma equação de segundo grau ela tem nenhuma, uma solução dupla ou então 2 soluções, 2 raízes reais diferentes. 3 soluções não tem como. Então isso aqui, tá certo esse negócio? Ó. É uma equação de segundo grau? Aqui tem termo x ao quadrado, aqui também. Tudo indica que ela é uma equação de segundo grau mesmo. Logo, ela não possui 3 soluções. Então é isso, cara. Que sorte. Logo na segunda tentativa, eu já encontrei a resposta. Essa aqui. Errou. Isso é uma pegadinha, tá? Muita gente caiu nessa pegadinha. Eu quase caí nisso quando eu vi essa questão. Mas, poxa, mas é uma equação de segundo grau. E não pode ter 3 soluções. O que tem de errado nisso? Será que tem alguma coisa aqui? Falsa por x igual a 1 não é a solução dessa equação. Ah, tem que substituir e fazer conta, né? Vai dar trabalho isso. A questão é a seguinte. Se você desenvolver essa expressão,
Vamos desenvolver isso aqui. Então o que a questão quer aqui é que o preguiçoso fique com preguiça de desenvolver isso e veja logo aquela opção B, deve ser aquilo mesmo, tá certo, segundo grau, não pode ter 3 soluções, aí erra. Olha só, vamos desenvolver isso, vamos multiplicar todo mundo por 2 aqui, antes de mais nada. Todo mundo multiplicado por 2, esse 2 vai sumir, aqui vai ficar 2, esse 2 some e aqui vira 2. Agora vamos desenvolver x menos 1 vezes x menos 2. Isso aqui vai dar x2 menos 3x mais 2. Aqui eu tenho menos x menos 1 vezes x menos 3. Isso aqui vai dar x2 menos 4x mais 3. Isso aqui vai ficar x menos 2 vezes x menos 3. x2 menos 5x mais 6. E aqui eu tenho menos 2, não esqueça dele. Não parece ser difícil, né? x2 menos 3x mais 2 menos x2 mais 4x menos 3 mais x2 calma aí. Olha aqui o 2 faltando. Tinha um 2 ali, né? Então aqui na verdade é 2x2. Aqui 2 vezes 4, 8x. 2 vezes 3, 6. Olha a sujeira. É isso aí na verdade. x2 menos 5x mais 6 menos 2 igual a 0. Aqui eu vou ter x2 vai cortar com menos 2x2. Vocês somem. Aqui eu tenho menos 3x com mais 8x vai dar 5x. 5x menos 5x vai cortar, vai dar 0. Então esses 3 termos em x aqui cortam. E a gente tem ainda aqui, ó, 2 menos 6 mais 6 menos 2. Olha, esse 6 vai cortar com esse menos 6 e esse 2 vai cortar com menos 2. Vai cortar tudo. Vai sobrar 0 igual a 0. O que é isso aqui, 0 igual a 0? Isso aqui é uma equação indeterminada. Ou seja, qualquer valor de x que você colocar aí vai dar certo. Porque morre todo mundo. Fica 0 igual a 0. Você faz x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 1000, qualquer x que você vai botar aqui, vai sumir tudo, vai dar 0 igual a 0, vai satisfazer a equação, tá? É uma equação indeterminada. Então ela tem infinitas soluções, indeterminada. Então ela é indeterminada, qualquer x serve. Ele está falando aqui, ó. Está falando que x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 são soluções. Na verdade não são só esses 3 não, são infinitos números, né? Então ela é verdadeira sim, para qualquer x isso aqui vai satisfazer. Então ela é verdadeira, vai dar 0 igual a 0, vai satisfazer para qualquer x, inclusive para esses 3 aqui que ele falou. E ela é falsa porque é uma equação de segundo grau? Não, isso aqui está errado, não é equação de segundo grau coisa nenhuma. Ela é uma equação indeterminada do tipo 0 igual a 0. Não é equação de segundo grau, tá? E essas 3 aqui, obviamente, estão erradas, tá? X igual a 1 não é solução, 2 não é solução. Claro que isso aqui está errado. O x igual a 1, 2 e 3 atendem, porque em todos os casos vai dar 0 igual a 0. Então isso tudo está errado. Então a afirmação é verdadeira. Uma questão fácil, que não tem que saber muita coisa, mas tem uma pegadinha mesmo para você tropeçar e cair. Olha, essa questão aqui, ela não foi uma questão que caiu em colégio naval e picar, nada disso, tá? É uma questão de Olimpíada, que inclusive era do tipo prove que, mostre que, olha aqui, ó. Mas ela pode, é interessante que mostra um conceito importante aqui sobre equação de segundo grau, e isso poderia ser adaptado para ter opções ABCD. Olha só, eu tenho aqui 3 equações do segundo grau.
x2 mais mx mais a menos b, x2 mais nx mais b menos c, x2 mais px mais c menos a. Olha o que o enunciado fala. Sendo A e B e C números reais quaisquer, tá, números reais quaisquer, e M, N e P também tem que ser números reais, né? O enunciado não falou, mas eles também tem que ser. Mostre que sempre existirá uma raiz real entre as equações. Tem alguém real aqui no meio? É isso que eu tenho que mostrar? Mas eu nem sei M, N, P. Se eu for calcular as raízes vai dar um trabalho danado. Botar aquelas raízes todas. Não sei por onde começar. Realmente é uma questão difícil de você sacar uma coisa. Primeira coisa que você tem que sacar. Esse valor A menos C, B menos C, C menos A, esses valores têm uma característica. A soma deles dá zero. A soma deles dá zero. Porque A menos C, se você somar, o A vai cortar com A, o B vai cortar com B e o C vai cortar com C. Então, realmente, a soma desses caras aqui é zero. E como você percebeu isso? Isso vai ajudar em alguma coisa? Por isso que a questão é difícil, tá? Você enxergar que isso acontece, tá, mas você vai chegar na solução por causa disso? Vai. E você vai ter que usar mais uma coisa. Eu vou colocar uma equação qualquer aqui maluca. x2 mais 587x menos 1278 é igual a zero. Essa equação aqui tem raízes reais. Sabe como é que eu sei que ela tem raízes reais? Porque o C é negativo. Aliás, o C é negativo não. O A vezes o C dá negativo. Toda vez que você tiver o A vezes o C dando negativo, você vai ter raízes reais com certeza. Porque o delta é B2 menos 4AC, né? É o fato do delta ser positivo ou negativo que vai te dizer se tem raízes reais. Então, olha só. O B2 é sempre positivo, está elevado ao quadrado. Agora, o AC sempre vai ter esse menos na frente. Se o AC for negativo, menos vezes menos vai dar mais. Então, o delta vai ser um cara positivo mais alguma coisa. Eu não estou falando que o delta, que esse cara aqui sendo positivo vai ser raiz imaginária não, porque aí você vai ter que ver quanto é que dá o delta, vai pegar esse valor e subtrair o 4AC e ver se dá positivo ou não. Agora, se esse cara aqui já for positivo, então você vai ter B2 mais alguma coisa, então com certeza o delta vai ser positivo, você não vai ter nem que fazer conta. Então toda vez, se você considerar o A valendo 1, então aí você não precisa olhar a C, basta olhar para o C, né? Se o A vale 1, então o C que vai dizer se tem raízes reais. Então se o A vale 1, o C negativo te garante que você tem raízes reais. É o que acontece nessas equações aqui. Todas elas têm A igual a 1. E o C? O C eu não sei, o C é negativo. Se eu mostrasse que tem C negativo aqui nesse meio, né? Olha aqui. Aqui é mais A menos B. Eu não sei se o A é maior que B ou não. B é maior que C. Eu não sei se isso aqui é positivo ou negativo. Só que você tem um detalhe aqui. Você tem três números. Vamos chamar isso aqui de C1, C2 e C3. São três números, é o C de cada equação dessa aqui. C1 e C2 e C3 são números que somados dão zero. A soma de três números é zero. Eu posso dizer com certeza que um deles é negativo? 1 ou 2, né? O único jeito de você ter três números valendo, a soma de três números valendo zero é o seguinte. Primeiro, todos podem ser zero, isso é uma solução. C1, C2, C3 podem ser os três zero. Mas aí se isso aqui for 0, 0, 0, você vai ter raiz real aqui, ó. Zero é raiz dessa equação, é raiz dessa equação.
Então zero seria a raiz dessas equações todas, que é um número real, legal. E aliás você podia pegar outra raiz, né? Menos m, menos n, menos p, que seriam reais também. Então se for todo mundo zero, com certeza o que o problema está falando estará provado, porque todos três sendo zero. Agora, se eles não forem todos zero, se eles não forem todos zero, e a soma está dando zero, quer dizer que alguém aqui pode ser negativo e alguém pode ser positivo. Se tiver um positivo ali no meio, obrigatoriamente você vai ter que ter algum negativo para cancelar com ele, para subtrair com eles. Ou se você tiver, por exemplo, C1 igual a 2, C2 igual a 4, para a soma deles ser 0, então o C3 tem que ser menos 6. Tá certo? Então se a soma de números dá zero, quer dizer que ou eles são todos iguais a zero, ou se você tiver algum positivo, obrigatoriamente vai ter que ter negativos ali no meio para que a soma de tudo dê zero. Então você mostra desse jeito que tem um número negativo aqui nesse meio. Podem ser dois deles, pode ser um só, não pode ser os três, senão vai dar um cara negativo, né? E não pode, a soma deu zero. Mas eu garanto que tem negativos aqui no meio. Se tem negativos aqui no meio, a equação correspondente vai ter raízes reais, porque o C negativo representa raízes reais. Então está demonstrado o que o problema pediu. Claro que se você fosse fazer isso numa prova discursiva, não é o caso aqui no nosso concurso, mas você teria que escrever tudo, explicando tudo isso que eu falei, você teria que descrever tudo. Como é que isso aqui cairia numa prova como o Colégio Naval? Poderia aparecer opções A, B, C, D para você dizer se é verdadeiro ou falso, né? Primeira é verdadeira, segunda é falsa, alguma coisa assim. Olha, ainda agora eu coloquei essa equação aqui para a gente resolver, e eu disse que a fórmula quadrática nem sempre resolve, porque a gente ia ter que fazer 2017 ao quadrado, menos 4 vezes isso, e aí a gente acabou fazendo por soma e produto, né? Produto 2016, soma 2017, são 1 e 2016, certo? Agora, a fórmula quadrática pode ser usada aqui também, só que você vai ter ou que fazer um monte de contas, ou então usar um pouco de algebrismo. Olha só, você pode usar um macetinho algébrico, você tem que saber fazer isso aqui, porque tem questão que só sai desse jeito. Então, olha só, a grande dificuldade aqui é calcular o delta. Depois que você achou o delta, fica tranquilo, né? O delta é 2017 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2016. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer essa conta aqui e eu vou chamar esse 2016 de K. Nesse caso, o 2017 vai ser K mais 1. E eu não vou precisar fazer multiplicação para elevar isso aqui ao quadrado, porque eu vou usar apenas álgebra. Eu vou mexer com as expressões sem considerar o valor. Fazendo K igual a 2016 e K mais 1 sendo igual a 2017, o delta vai ser expresso desse jeito aqui, ó. K mais 1 ao quadrado menos 4K. E eu sei que o K vale isso aqui, 2016. Vamos desenvolver isso aqui. Isso aqui vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui eu tenho menos 4K. Então eu junto K com K, isso vai dar K2, vai dar menos 2K, mais 1. Só que isso aqui é um produto notável. Isso aqui é o quadrado de K menos 1. Isso é K menos 1 ao quadrado, certo? Então, na hora de pegar aqui a raiz de delta, eu vou fazer a raiz de K menos 1. Então o x vai ser menos b. Aqui tem o x, né? Vai ser menos b, 2017, mais ou menos a raiz quadrada de o K menos 1 vai dar 2015, né? Se o K vale 2016, aqui vai ser K menos 1, então é 2015. 2015 ao quadrado sobre 2A. Ou seja, isso aqui vai dar
2017 mais ou menos raiz quadrada de 2015 ao quadrado vai ser 2015 sobre 2. Se você somar vai dar 4.032 dividido por 2 vai ser 2016. 2016 é uma raiz. E a outra raiz, isso menos isso, 2017 menos 2015 dá 2, dividido por 2, 1. Então aqui estão as raízes, 2016 e 1, que é o que a gente já tinha encontrado fazendo soma e produto, tá? Então quando você encontrar números assim parecidos, tenta dar uma abordagem algébrica, como a gente fez aqui, chamando alguém de K, e os outros números que aparecerem na expressão, você tenta exprimir em função daquele K que você chamou. Você também podia ter chamado o 2017 de K, e aqui seria K menos 1. Também ia achar um outro valor, mas no fim ia dar a mesma resposta. Tá? Então é uma abordagem interessante, é uma abordagem algébrica. No fim das contas, a gente usou aqui a fórmula quadrática, só que ao invés de operar numericamente com esses coeficientes aqui, a gente usou uma expressão algébrica. Eu sei que o K vale 2016, mas eu não quero mexer com ele, eu quero deixar como está, porque ele pode simplificar mesmo sem você fazer a conta, e tanto é que foi isso que aconteceu aqui. Eu vou usar isso para resolver essa questão que é no Colégio Naval 2014. Olha aqui, considere a equação de segundo grau 2014x2, como gosta do negócio de ano, né? 2014x2 menos 2015x menos 4029, aqui está na cara que esse sujeito aqui é a soma desses, né? 4029 é 2014 mais 2015, igual a zero. Então é a equação do segundo grau. Tem os três coeficientes conhecidos, você pode usar a fórmula quadrática para achar os valores de x aqui. Só que vai dar um trabalho do cão, né? Imagina, 2015 ao quadrado menos 4 vezes isso, depois vai ter que tirar a raiz quadrada disso. Vai dar muito trabalho, talvez seja inviável, talvez a gente tenha que usar um macete como o que a gente usou na questão anterior. Olha o que o problema fala, sabendo-se que a raiz não inteira é dada por A sobre B, onde A e B são primos entre si, quer dizer, ele está aqui dando uma colher de chá, né? Ele está falando que a raiz não inteira é um número da forma A sobre B, uma fração irredutível. É claro que esse B aqui deve ser 2014 provavelmente, né? Porque é B sobre A, menos B sobre A, C sobre A, deve ser isso, mas vamos ver. Onde A e B são primos entre si. A soma dos algarismos de A mais B é... olha só. Vamos resolver essa equação, só que vamos usar aquele macetinho de chamar de K, que nem eu fiz ainda agora, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso chamar esse 2014 de K. Nesse caso, o 2015 vai ser K mais 1. E vamos ver se a gente dá sorte por esse caminho aí, né? E esse 4029, o 4029 é 2014 mais 2015, não é isso? Está certo, só que tem um menos ali, mas vamos pegar só um número. 2014 mais 2015, que isso aqui vai dar 2K mais 1. Então vamos resolver a equação do segundo grau usando a fórmula quadrática, só que usando esses valores aqui. Olha aqui, o x vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada, de b2, vai dar 2015 ao quadrado, que é isso aqui ao quadrado. b2 vai dar k2 mais 2k mais 1. Esse é o b2. Menos 4ac. 4ac, ó, esse aqui é o A e esse aqui é o C, tá? Então eu vou ter que fazer A vezes C. Então menos 4 vezes K vezes o C, que é isso, que é 2K mais 1. Ficou dentro do radical, espero que eu não me dê mal por isso. Tudo isso dividido por 2A. O 2A é isso aqui, é 2K. E agora... é aqui que a gente vai ter que dar sorte. Essa expressão aqui vai ter que virar um quadrado perfeito.
né, uma expressão do segundo grau quadrado perfeito. Vamos ver se vira. Olha aqui, K2 mais 2K mais 1. E aqui eu tenho menos 4K vezes isso. Isso que é 2K mais 1. Então isso aqui vai dar menos 8K2 menos... Calma aí. Esse menos vai virar mais, porque o C é menos isso. Na verdade o C não é 2K mais 1. O C é menos 2K mais 1. Então esse menos vai virar mais. Quase que a gente erra, hein? Olha aqui. 4K vezes isso vai dar 8K2. E aqui vai dar 4K. Dá para arrumar mais ainda. Eu junto esse K2 com esse 8K2. Isso aqui dá 9K2. 2K mais 4K. 6K. Mais 1. Olha só. Isso aqui é o delta. Eu vou ter que tirar a raiz de delta. É bom que esse delta seja um quadrado perfeito, né? Isso aqui é um quadrado? É um belíssimo quadrado. Isso aqui é o quadrado de quem? Fatoração, produtos notáveis, né? Isso aqui é o quadrado de 3K mais 1. Porque isso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá isso, mais o quadrado do segundo. Então o delta vale 3K mais 1 ao quadrado. Legal. Então essa expressão aqui, ela vai já ficar bem simples. Olha, vamos repetir aqui o uso da expressão. Nós chamamos o 2014 de K, certo? O 2015 vai ser K mais 1, tem esse menos aqui, não esqueça. E o 4029 é 2K mais 1 e tem um menos aqui. A gente fez as contas e chegamos que a raiz de delta dava isso, 3K mais 1. Então daqui vamos tirar as duas raízes. O X vai ser menos B, ó, é esse cara com sinal trocado. Então vai dar K mais 1. Esse é o menos B, mais ou menos a raiz de delta, que é isso. 3K mais 1, sobre 2A, o A vale K. 2K. Se a gente pegar um mais, vamos encontrar a primeira raiz, que é K mais 1 mais isso. K mais 1 mais 3K mais 1 sobre 2K. Isso vai dar 4K mais 2 sobre 2K. 4K mais 2 sobre 2K, que eu posso simplificar por 2. Isso aqui vai dar 2K mais 1 sobre K. Essa é uma raiz. Se a gente fizer K igual a 2014, isso aqui vai dar 2 vezes 2014, que é 4028, mais 1, 4029. 4029 sobre 2014. E fazendo menos, a gente vai encontrar a outra raiz, que é K mais 1, menos isso aqui. Então vai ficar menos 3K menos 1 sobre 2K. Nesse caso, esse 1 vai cortar, 1 menos 1, e eu vou ficar com K menos 3K é menos 2K sobre 2K. Isso vai dar menos 1. Que interessante, né? Uma raiz é menos 1 e a outra raiz é 4029 sobre 2014. Então, realmente, eu tenho duas raízes, sendo que uma delas é uma raiz inteira e uma outra é uma racional na forma de fração. Essa é que é a tal raiz A sobre B que o problema fala. O A sobre B é 4029 sobre 2014.
Então essa equação chatinha de resolver, depois de resolvida, a gente encontra essas duas raízes aqui, menos 1 e 4.029 sobre 2014. Isso aqui é o que o problema chamou de A sobre B, é irredutível, né? Claro que isso aqui é 2K mais 1 sobre K, não tem um fator comum, não dá para fatorar mais, para simplificar mais aqui. O problema pediu o seguinte: o A e o B são exatamente esses dois números aqui. Ele quer saber a soma dos algarismos de A mais B. Então você vai pegar esses dois números A e B, somar e encontrar a soma dos algarismos. 4.029 sobre 2014. Isso aqui vai dar 3.406. 6.043. A soma desses algarismos dá 13. Então, as opções aqui que o problema coloca, a soma dos algarismos é 13, letra D. Agora tem um outro jeito mais rápido de resolver esse problema, só que ele tira o negócio da cartola. Olha só, olhando essa equação aqui, nós vemos claramente que menos 1 é raiz. Eu não acho que claramente menos 1 é raiz, não. Isso aí foi tirado da cartola, né? Realmente, se você fizer x igual a menos 1, isso aqui vai dar 2014. Se você fizer x igual a menos 1, vai dar mais 2015. E aqui o 4.029 a gente já sabe que é a soma de 2014 com 2015. Isso aqui realmente dá 0. Então, menos 1 é raiz. Se menos 1 é raiz, quanto é a outra raiz? Que é justamente o A sobre B. A gente tem o produto, né? O produto das raízes é 4.029 sobre 2014. Menos 4.029 sobre 2014. Isso aqui é o produto das raízes. Agora, se eu já sei que uma das raízes é menos 1, então isso aqui é menos 1 vezes a outra raiz, que é o A sobre B que você quer saber. Então, isso daqui você vai achar que o A sobre B é 4.029 sobre 2014. Estará aqui. A gente teve aqui um trabalho para chegar, mas pelo menos você chega nessa solução. Essa aqui você tem que tirar da cartola. Pode ser que você tire na hora, pá! Em meio segundo você viu isso, aí ganhou tempo na questão. Pode ser que você fique demorando um tempão e não enxergue isso. Então esse outro caminho que eu mostrei é um caminho mais seguro, né? Não tem tirar nada da cartola, só fazer um pouquinho de conta e você chega lá no resultado. De qualquer forma, estão aí as duas soluções, tá? O importante é você verificar que tem uma raiz menos 1 e aí você acha a outra raiz facilmente para responder o que o problema quer. E esse é o fim da segunda aula, e agora nós vamos ter uma terceira aula somente com exercícios e questões de concurso.